Associações, eu tenho certeza, para mim o associativismo ele foi muito importante para o meu negócio até hoje e vai continuar sendo. Qual o objetivo do supermercado de vocês para os próximos 5 anos? Então, o que será que você está fazendo para que essas compras possam ser feitas? Vamos para cima. Pessoal, estou aqui para falar sobre a auditoria digital de estoques. Eu sou Francélio Cavalcante. Rapidamente aqui um pouquinho sobre minha atuação profissional. Eu sou contador, especialista em auditoria e mestre em ciências contábeis pela FUCAP Business School. Sou professor universitário de graduação e pós-graduação. Sou contador por formação e atuação, mas aqui estou representando a E4 Auditoria Digital, que tem um serviço específico de auditoria de estoques, auditoria digital, auditoria fiscal, tá, pessoal? Então, a gente sempre começa separando isso. Inclusive, nós vamos ter mais à frente aqui uma palestra sobre auditoria física, né, de estoque. No caso, nós estamos falando daquela auditoria preventiva em relação ao fisco, em relação às auditorias, às fiscalizações da Secretaria da Fazenda e da Receita Federal, tá? Sou também membro, vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará e, por ser esse vice-presidente, fui nomeado também o representante do Conselho no CONDECON, que é o Conselho de Relacionamento da Cefaz com os contribuintes, onde lá nós temos OAB, FIEC, CDL, vários órgãos, dentre eles o CRC, e eu sou o representante para fazer essa ponte aí dos contadores, tá? Então, avançando aqui no nosso conteúdo, né? Por que devo me preocupar com estoque fiscal? Inclusive, nós fizemos aqui, na organização do evento, a provocação para todos os palestrantes, que mostrassem o porquê que aquela solução que ele vai apresentar é importante para você que é empresário, para você que é gestor e toma decisões. Então, por que me preocupar com a auditoria fiscal de estoques? Eu selecionei 3 imagens breves para a gente discutir. A primeira delas, esse lindo relatório da Cefaz. Quem aqui já recebeu sabe o quanto é prazeroso você receber um relatório, às vezes, com 10, 15, 20, 30, 40 mil páginas de supostas inconsistências, omissões de compras e de vendas que você sabe que não fez. Então, quem já passou recentemente por isso sabe muito bem do que eu estou falando. Você se deparar, esse aqui, o número está pequeno, tá, pessoal? Mas aqui nós temos um número de 5 milhões, tá? 5 milhões e 400. Então, de uma empresa pequena, relativamente pequena, supermercado que faturava 1 milhão, ter aí 5 milhões de omissões de entradas sem ter feito nenhuma compra sem nota fiscal. Um outro motivador que nós podemos observar, aqui um outro, são autos lavrados. Então, nós temos aqui um auto de 147 mil de principal, mais 259 de multa, ou seja, aí mais de 400 mil reais, fora as correções e os outros autos. E, obviamente, nós não queremos nenhuma situação dessas, nem outra, nós queremos uma situação como essa. Francélio, que tela é essa, que não tem nada? Exatamente, não tem nada, porque essa empresa passou por uma fiscalização e não teve autuação nenhuma. Então, é esse o propósito do nosso serviço. O que a E4 faz? A E4, ela audita a empresa com foco nos estoques, de maneira que você se proteja, que você se previna de possíveis fiscalizações da Secretaria da Fazenda e da Receita Federal. Então, pessoal, desculpa, acho que eu passei aqui um slide mais rápido. Pronto.
Então, assim, só para quantificar isso, quem estava no Fórum de Prevenções, lembra de alguns gráficos que eu mostrei, eu trouxe um deles aqui para repetir, que é esse, que aqui é a média só de supermercados das possíveis omissões que a Cefaz enxerga na sua empresa. Francélio, como é que a Cefaz enxerga a minha empresa? Pessoal, a Cefaz enxerga a sua empresa, primeiro, a partir de todas as notas fiscais que você compra, todas as vendas que você faz através do cupom fiscal eletrônico e através do SPED que o seu contador transmite todos os meses. Ela junta todas essas informações, faz o cruzamento de dados e levanta inconsistências. Essas inconsistências são parâmetros para fiscalizações. Francélio, você sabe me dizer quais são esses parâmetros? Eu posso adiantar aqui, pessoal. Nós tivemos uma reunião com a Secretaria da Fazenda há uns 15, 20 dias atrás, mais ou menos, pelo CONDECOM, que eu falei há pouco para vocês. Nós temos, na Secretaria da Fazenda, hoje, 34 indicadores, tem mais 2 sendo elaborados, onde esses cruzamentos apontam que empresas serão mais facilmente fiscalizadas. E essas inconsistências, nós vamos já mostrar, estão divididas em 2 grandes blocos. Um deles é os estoques, um deles é a movimentação das mercadorias que você faz. Fazendo um levantamento aqui dos nossos clientes em relação ao ano de 2021, em média, tá, pessoal, nós tiramos aqui os outliers. O que é isso? Aqueles que são absurdamente fora da curva. Tá? Por exemplo, se você tínhamos casos de uma empresa que fatura 15 milhões no ano ter 20 milhões de omissões. Obviamente, isso é um caso totalmente atípico. Mas, em média, os supermercados, em 2021, apresentaram 3 milhões e 500 mil de omissões de entrada e 3 milhões e 600 mil de omissão de saída. Aí você vai dizer assim, Francélio, não pode, eu só compro com nota, eu só vendo com nota. Obviamente, esse número está errado. Sim, esse número está errado aos olhos da verdade dos fatos. Mas aos olhos do fisco, que apenas olhou os números que são entregues, esses números fazem sentido. Claro que esse número, uma vez tratado, ele se transforma em outros números. Por isso que eu trouxe aqui para vocês como é que é o cenário final. Esses números, quando nós apresentamos as correções e as justificativas cabíveis, eles se transformam em 375.334, que é um levantamento intermediário. Se você observar aqui, é 10% aproximadamente do número inicial. E quando você vai refinar as investigações, esse número cai em média para esses valores. Ah, Francélio, mas tinha que ser, era 0. Pessoal, nunca vai ser 0. Tá? Dificilmente vai ser 0. Por quê? Porque você tem as perdas normais, você tem as quebras, você tem furto, você tem falhas no check-out, você tem erros operacionais que acabam gerando algum tipo de omissão. Mas se você observar do ponto de partida até o resultado final, aqui estão em milhares, tá, pessoal? Que é 3 milhões e 500 mil, aqui 60 mil. 3 milhões e 600 mil e aqui 45 mil. Nós podemos perceber a diferença absurda que existe entre aquilo que o fisco pode estar vendo da sua empresa e aquilo que realmente é o que acontece no cotidiano, tá? Bom, então, aqui, falando sobre os pontos, né, que eu até adiantei já para vocês, são 2 focos de fiscalização da Cefaz. Ela tem dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o comportamento dos estoques e das operações com mercadorias, que é o que nós estamos aqui conversando. O outro ponto é a movimentação financeira. A movimentação financeira, acredito que vários de vocês serão premiados ainda esse ano. Por quê? Porque a Cefaz está fazendo diversos cruzamentos, principalmente focado nas transações com os meios de pagamento, com PIX, e qualquer tipo de instituição que esteja ainda, a essa altura do campeonato, fazendo transações não regulares financeiramente, serão certamente contempladas com a fiscalização. Agora, no mês de julho, se não me falha a memória, 7.500 pessoas inscritas como MEI, microempreendedor individual, estão tendo que prestar contas com a Cefaz, porque movimentaram via transação PIX, via transações com meios de pagamento, valores superiores àqueles que a lei permitia. E agora eles têm que fazer essa justificativa do porquê que isso estava acontecendo. Bom, pessoal, então assim, para onde é que estamos caminhando, tá, em relação às auditorias digitais de estoque, ou seja, dessa prevenção a uma fiscalização da Cefaz? Nós temos aqui o primeiro passo, que é esse que eu estou comentando com vocês, que é a proteção fiscal. Essa proteção fiscal, ela gera também uma consultoria na melhoria dos processos.
E aí eu trouxe um exemplo, porque o tempo não permite que a gente tivesse mais exemplos. E dessa melhoria dos processos, nós conseguimos gerar indicadores que ajudam o gerenciamento das empresas de vocês. Então, nós estamos aqui numa evolução, onde nós temos o primeiro ponto, a preocupação fiscal, depois a melhoria em alguns processos e, em seguida, indicadores gerenciais. Um exemplo dessas melhorias de processo, pessoal, que é um exemplo real. Pronto, aqui é o comportamento de um de nossos clientes, claramente, óbvio, né? Não vamos expor quem foi, mas aqui o comportamento, por exemplo, das carnes, carne bovina, né? As omissões das carnes. Ah, Francélio, eu compro o dianteiro, o traseiro, faço desmembramento, não faço, compro caixaria. Como é que isso se comporta? Como é que o fisco está enxergando isso? Então, com o passar do tempo, à medida que as coisas vão se alinhando também fiscalmente, esses números vão caindo, partindo ali em média de 1.800.000, 1.300.000, até chegar ali a casa de 80.000 e 40.000, e mesmo assim ainda estamos correndo atrás para refinar esse número, para melhorar esses números aqui, até porque a parte do frigorífico é uma das mais sensíveis, é uma das que mais tem impacto financeiro. Eu gosto sempre de fazer a seguinte provocação, né? Quantos quilos de arroz você tem que vender para que o lucro seja suficiente para bancar 1 quilo de carne? É uma continha que, se você fizer aí, você vai se assustar em relação às perdas que você pode ter nesse segmento, tá? Aqui, pessoal, mostrando aqui para vocês, aqui são indicadores. Isso aqui já é o terceiro processo daquela setinha lá que eu mostrei para vocês, tá? Proteção fiscal, melhorias em relação aos processos e avanços do ponto de vista gerencial, o que a gente pode fazer com as informações que já existem. Nós temos indicadores, tá, específicos para supermercados, ao todo são 39, se não me falha a memória. Trouxe alguns aqui para vocês, até para fazer uma provocação, até que ponto vocês acompanham isso. Eu sei que vocês acompanham as compras, as vendas, curva ABC, mas será que você acompanha algo a mais além disso? E aí eu trago algumas provocações. Nesses gráficos, pessoal, eu vou colocar aqui só um, tá? Porque meu tempo é curto. Mas aqui para vocês entenderem a lógica. Esses gráficos aqui, que parecem uns velocímetros, eles dispõem de um conjunto de empresas. Aqui nós temos 76 empresas contempladas, tá? 76 supermercados contemplados, referente ao ano de 2021. Tá? Aqui nós fizemos médias de comparação. Por exemplo, uma empresa aqui do Porte 3 é uma classificação interna nossa, tá? Quanto é que ela tem, por exemplo, de bonificações recebidas em relação às compras? Vocês já pararam para pensar isso? Já passaram para se perguntar nisso? Quando a gente analisa esses números comparativos, nós temos empresas que compram muito bem e negociam, barganham muito bem as bonificações, e tem outras de porte muito maior que não conseguem fazer a mesma coisa. Por que isso? Processos internos que precisam ser revistos. Nós temos empresas que conseguem ter um desempenho muito maior por área, por quantidade de check-out, ticket médio. O ticket médio de vocês é baixo, tem algumas empresas que conseguem ter um ticket bem melhor do que outras. E quando você não tem informação, quando você não tem com o que comparar, você fica só se comparando consigo mesmo. Ou seja, você fica comparando a sua realidade de hoje com a de ontem. Mas o que será que o mercado está fazendo? Nidovanda comentou há pouco, né? Temos que nos proteger, temos que avançar, até mesmo para fecharmos o espaço para que outros cheguem aqui. Então, o que será que você está fazendo para que essas portas, de fato, sejam fechadas? Então, fica aí a reflexão, tá, pessoal? Tem um outro painel aqui, eu não vou mostrar, mas é em relação ao risco fiscal, tá? As empresas que estão com maior risco de serem fiscalizadas, aquelas que estão com menores riscos, a partir das supostas omissões de compra e venda de mercadorias. E no final, nossa tendência, até porque esse é o propósito maior do nosso evento, né, mostrar tendências do que está acontecendo, a nossa tendência é, através de serviços exclusivos e parcerias, nos tornarmos um hub de soluções para os supermercados. Então, a nossa ideia, a ideia da I4 é essa, é ter cada vez mais, além do serviço de auditoria digital de estoque, de proteger os supermercados, as empresas de vocês, das fiscalizações da Cefaz e da Receita Federal. Além disso, é oferecer diversas soluções, sejam nossas exclusivas ou com parceiros. Tá bom? Eu deixo aqui, pessoal, o meu contato.
Então, quem tiver, né, interesse, redes sociais, a minha, a da I4, fiquem à vontade. Muitíssimo obrigado pelo tempo e desejo a todos um ótimo evento.